Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre Aliança Santa. Para quem nunca leu o Antigo Testamento, nunca leu os 5 primeiros livros, mais Josué, o 6º livro. O livro de Josué é um livro da conquista da terra prometida que Deus havia prometido para Abraão. Deus havia prometido há muito tempo atrás que aquela terra seria dos filhos de Abraão. E agora ali estavam os filhos de Abraão. Ali estava a promessa que Deus havia feito, e quando Deus faz uma promessa, se Ele não põe uma condicional, se na frente, a promessa vai ser cumprida, porque Deus não volta atrás da sua palavra. E aí então, Moisés havia morrido, e agora Josué estava substituindo a liderança do povo de Deus, do povo de Israel, e estava entrando na terra prometida. E Deus havia falado com Josué: Josué, seja forte e corajoso. Josué, olha, apenas seja forte e muito corajoso. Preste atenção, Josué, não se desvie daquilo que Moisés falou para você. Josué, não se desvie daquilo que eu falar pessoalmente para você. Ser apenas muito forte, muito corajoso, e medita no livro da lei que eu dei para Moisés de dia e de noite, para fazer tudo o que eu ordenei. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja apenas muito forte, muito corajoso, porque eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Não te desampararei, não te deixarei, e ninguém poderá resistir a você em todos os seus dias. Josué precisava, meu irmão, minha irmã, de muita coragem. Josué precisava ser encorajado pelo Senhor, porque a profecia consola, a profecia edifica e a profecia encoraja, nos dá força para continuar e para avançar e para vencer aqueles inimigos que nunca foram derrotados. Porque há 40 anos atrás, o povo de Deus tinha visto aquela terra que manava leite e mel com grande fartura e havia desistido de entrar na terra. Tinha dito que era impossível, porque os povos daquela região, meu irmão, não era um povo que falava: não, pode vir, pode pegar nosso lugar. Não, eram povos de guerra, de anos e anos de guerra. Eram povos com uma avançada tecnologia militar, eram povos com carros. Naquele tempo, quem tinha cavalo, quem tinha uma carruagem, carros e cavaleiros, era um povo que tinha maior êxito na guerra. Era um povo de uma terra de gigantes, era um povo de uma terra de cidades fortificadas, com muralhas, e eles eram peregrinos, eles não haviam aprendido a lutar com seus antepassados a guerra, e eles estavam entrando nessa terra, e eles eram em muito menor número que todo o povo da terra. Se todo o povo da terra se juntasse contra eles, eles não iriam suportar esses inimigos. Então ele precisava de muita coragem. E aí então Deus manda Josué atravessar o rio Jordão. E assim como Deus abriu o mar vermelho para Moisés, assim Deus fez parar as águas do rio Jordão, conforme ele disse para Josué que iria exaltar o seu nome diante de todo Israel, para que Israel soubesse que o mesmo Senhor que estava com Moisés agora estaria com Josué. Mesmo em tempo de cheia, porque era tempo de cheia do rio, o rio transbordava, Deus parou aquele rio. E eu acho que é mais difícil parar o rio do que abrir o mar, porque o rio não para de vir água. Imagina só, para onde que vai a água que está vindo? O mar fica tudo ali, parado, vamos dizer assim. E ali Deus abriu a água. Deus fez através da vida de Josué, porque Josué obedeceu a ordem de Deus, a arca de Deus foi na frente. Depois o povo se preparou, atravessou tudo por ordem, passou cerca de 3 milhões de pessoas ali no meio do rio Jordão, e foram para a terra prometida, e foram enfrentar logo uma cidade com grandes muralhas, a cidade de Jericó. Quem nunca ouviu aquela música que diz: vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Quem não lembra dessa música? Porque naquela cidade havia muralhas de 9 metros de altura,
por 3 metros de espessura, e havia mais 4 metros de espaço, e mais outra muralha com 1,80 m mais ou menos de espessura, e mais 9 metros de altura. Era uma cidade fortificada com cerca, se eu não me engano, era 48 mil metros. Aquela cidade era uma grande cidade. E aí então, o que faz? Josué faz a parte humana, envia espiões para aquela terra, eles olham, vem tudo aquilo, Deus guarda através da prostituta Raabe, eles voltam, contam toda a história, e aí Deus fala com Josué qual que é a estratégia de guerra. Porque a gente tem que entender, meu irmão, quando a gente tem uma aliança com Deus, Deus luta por nós. Amém. Mas nós temos que enfrentar nossos inimigos. Tem a nossa parte e tem a parte dele. E se nós estivermos certos com a nossa aliança com Ele, porque a aliança é como um contrato, é como alguém que tem um sócio. Não adianta eu ter um sócio, se o meu sócio ele pegar a minha parte que não é devida, a gente vai quebrar uma aliança de sociedade, a gente não vai querer mais ser sócio. E assim Deus, Ele quis ser nosso sócio, vamos entender assim, uma aliança. Se nós cumprirmos a aliança, Ele vai cumprir a parte dele, você pode ter certeza. Então o problema nunca está em Deus, porque Deus não muda, não mente, não volta atrás da sua palavra. O problema está em nós. E assim eles fizeram como Deus havia dado a estratégia. Imagina se derrubar as muralhas de Jericó, não havia dinamite, não havia bomba naquela época. Eles tiveram que dar as voltas ali que Deus mandou dar uma volta durante 6 dias, e no 7º dia dar 7 voltas. E no 7º dia a muralha iria cair. A arca de Deus ia para a guerra, o povo ia para a guerra, os guerreiros iam para a guerra, e os sacerdotes iam tocando as cornetas para que caísse a muralha. E assim, conforme eles fizeram o que Deus havia mandado, a muralha caiu, e Deus havia mandado matar todo mundo da cidade, não podia deixar ninguém vivo, e todo o tesouro que eles recuperassem da cidade, teria que ir para o tesouro do Senhor, ninguém podia pegar nada, foi o que Deus mandou eles fazerem. E assim eles conquistaram, destruíram a cidade de Jericó, colocaram fogo nela, e acabaram com aquela cidade. E ainda Josué colocou uma maldição sobre aquela cidade, quem reconstruísse aquela cidade iria perder 2 filhos, ok? Então eles têm uma grande vitória, sobrenatural. Imagina você dar a volta no lugar e cair só porque você obedeceu o que Deus mandou. Você vai falar assim, nossa, sou a última bolachinha do pacote, né? Estou podendo, é ou não é? Deus é por mim, quem será contra mim? Né? E aí então eles iam enfrentar agora uma pequena batalha, uma cidade de Ai. O que eles vão fazer? A mesma coisa, manda alguém para espiar na cidade, para ver. E aí os espiões voltam e falam assim, é uma cidade pequenininha, é fácil ganhar, não precisa mandar todo o exército não, manda só 2.000 homens, 3.000, e a gente pega, é fácil, ó, tá fácil, né? Que nem quando o time que está no primeiro lugar vai jogar contra aquele que está sendo rebaixado, acha que vai ser fácil, e muitas vezes perde, ou não é? Porque acha que vai ser fácil, entra de salto alto, eles foram de salto alto, mas o problema de tudo isso, além disso, eles não consultaram a Deus, eles achavam que era muito fácil, eles não oraram, não buscaram o Senhor, eles sabiam que eles tinham que ter eles iam vencer com uma parceria com Deus, então eles não consultaram a Deus. E o que tinha acontecido? Uma pessoa só do exército havia feito o que Deus tinha dito para não fazer, havia pego os tesouros da cidade de Jericó. Acã havia pego um tesouro daquela cidade, 3 tesouros, ok? E, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu? O que aconteceu é que eles foram para a guerra, foram para atacar Ai, achou que estava fácil e perderam. 36 homens morrem naquela guerra, e ainda eles saem fugidos, os outros que ficaram vivos, cerca de 3.000 que sobraram, e saem fugidos para não ser mortos pelo povo de Ai. E aí então volta, então essa notícia para Josué, não sabemos se Josué foi junto ou não, no texto, se eu não me engano, não fala. E aí então Josué se põe a orar, a buscar a Deus para saber o que havia acontecido. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que nós, para vencermos uma batalha, seja grande ou pequena, nós precisamos estar com a nossa aliança com Deus intacta. E para ter a nossa aliança com Deus intacta, precisa estar santa, porque o nosso Deus é santo.
mas havia um pecado oculto em Israel. Não tinha como Josué saber, a não ser se Deus o revelasse, a não ser que a pessoa que tinha feito algo de errado confessasse. A pessoa não confessou, e ele também não consultou a Deus, então Deus também não podia falar com ele. E aí nós vemos que Deus, você acha que Deus queria que eles perdessem aquela guerra, aquela batalha em Ai, sim ou não? Deus não havia feito eles vencerem uma vitória maior antes? Deus não tinha aberto o Rio Jordão antes? Sobrenaturalmente, agora você acha que Deus ficou contra eles, sim ou não? Não, mas a gente aprende no livro de Josué, antes dele entrar na cidade de Jericó, Josué vê um anjo general, um anjo comandante do exército, e ele fala assim: você está por nós ou por eles? E ele fala assim: nem por vocês, nem por eles, pelo reino dos céus, pelo Senhor dos exércitos, porque Deus não é nem contra, nem a favor de ninguém. Só que aquele povo daquela terra que ele estava invadindo, era um povo que tinha cometido muitas maldades, e que tinha enchido o cálice da ira de Deus. Eles precisavam ser destruídos. Eles queimavam seus filhos, eles praticavam bacanais, eles buscavam outros deuses, eles faziam coisas horríveis, e agora Deus iria purificar aquela terra, porque havia chegado juízo para aquele povo, e ele vai escolher quem para fazer isso? O povo dele, um povo santo. Só que o povo dele havia cometido pecado, e aí então Josué foi buscar a Deus, falar: Senhor, por que o Senhor nos tirou do Egito? Senhor, e se os outros povos, se todo mundo dessa terra, os amorreus, os jebuseus, os cananeus, ficarem sabendo que nós fomos derrotados por uma cidade pequenininha como Ai, todo mundo vai se juntar, vai vir contra nós, e já era, acabou. A sua descendência de Abraão, que o Senhor prometeu, que através de Abraão abençoaria todas as nações da terra, e que daria a descendência de Abraão essa terra, vai sumir. Começa a colocar a culpa em quem? Em quem? Em Deus. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós recebemos uma aliança, mas uma aliança que nós vemos na Santa Ceia, quando Jesus vai fazer, não só uma aliança. Jesus fala o quê? Uma nova aliança. Uma aliança aonde? No sangue de bois? Na circuncisão? Uma aliança aonde? No sangue de Jesus. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Um sangue da aliança que o próprio Filho de Deus deu por nós. Mas se nós queremos receber desse sangue que purifica de todo pecado, mas andarmos em trevas, porque a Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus, o que Ele faz? Nos purifica de todo pecado. Agora, se eu não andar na luz, o sangue pode me purificar? Sim ou não? E aí eu não estou com aliança, aí Deus não pode ser por mim, Deus será contra mim, e terrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Não fique com medo do diabo, meu irmão. O diabo só ataca quando Deus está ausente. Nós temos que temer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, saber que Deus é bom, saber que Deus nos ama, mas saber que Deus é Deus zeloso, e que Deus não pode ir a favor do pecado. Era o povo dele, era o povo escolhido, era o povo que tinha acabado de derrubar Jericó, mas tinha ido atacar a cidade de Ai em pecado. E qual que é o resultado do pecado? A morte. 36 pessoas morrem por causa do pecado de uma pessoa. E aí então Deus responde para Josué, assim como ele muitas vezes responde para nós. A gente fala: Deus, mas por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que de tantas dificuldades? Por que eu estou sofrendo? Por que eu continuo sofrendo? Por que as coisas parecem que não vão? Tantas coisas já conquistei no passado. E aí a gente começa a colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse o responsável. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 18 que cada um é responsável pelo seu ato. A alma que pecar, essa morrerá. E aí então Deus começa a falar com Josué, e ele não liga muito porque ele falou. Ele fala assim no versículo 10, fala assim para Josué: Josué, levanta-se, porque você está prostrado. O que ele diz? Acã pecou. O que ele diz no versículo 11? Quem pecou?
Você está com a sua Bíblia aberta? O que ele diz no versículo 11? Quem pecou? Acã pecou? Quem pecou? Israel pecou. Amém? O meu povo pecou. Um pecou, mas todos pecaram. Há o senso de comunidade, há o senso de unidade. Amém? Nós, como de Deus, como igreja, Deus, Ele não olha para um. Se um pecar, Deus vai falar o quê? Quem pecou? Todos. Todos pecaram. E a consequência pode vir em alguém que não estava nem sabendo da história. 36 morreram. Talvez fossem os melhores guerreiros. Estava num dia cansado, talvez distraído, morreu. Por causa do pecado do outro. Porque o pecado gera morte na minha vida, na vida da comunidade. É uma grande responsabilidade. Ok? Mas por que morreu? Porque quebrou a aliança. Porque Deus tem uma aliança santa. Mesmo no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, aliança no sangue de Jesus, mas é uma aliança santa. Se nós quebrarmos o que Deus estipulou para nós, geral, ou seja, a palavra escrita, qual que era a palavra escrita que ele tinha naquele tempo? Era o Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, era o que tinha Josué, que ele tinha que obedecer, mas também tinha a palavra específica de Deus para a vida dele. Assim como o Espírito Santo fala comigo, com você hoje, e fala especificamente, não fala só com o comandante, o líder do povo, mas fala comigo e com você. Tem a lei de Deus que nós temos que cumprir para manter a aliança, porque Jesus, aqueles que me amam guardam as minhas palavras, mas tem aquilo que o Espírito Santo fala no meu e no seu coração, que nós temos que seguir. E daí muitas vezes nós perdemos a nossa guerra, a nossa batalha do dia a dia, parecem batalhas fáceis, fala, mas isso daqui eu tiro de letra, isso aqui eu não preciso nem orar para resolver. Mas perdemos, saímos derrotados. Por quê? Porque nós quebramos a aliança com Deus. E aí então Deus vai responder para Josué: se levantar. Israel pecou, fez o que eu havia dito que não poderia fazer. Pegou do quê? O que eles pegaram? Violou a aliança que eu lhe ordenei, apressou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e a colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornarão merecedores da sua destruição. Eles são merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruir no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, que se a gente pegar o que foi consagrado à destruição, Deus não vai poder estar por nós. Não adianta a gente recitar versículos: se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque o próprio Deus não pode ir contra a sua palavra, Ele não pode me defender, Ele não tem favoritos, Ele não tem aquele negócio quando contrata alguém no governo que é parente, como é que chama? Nepotismo. Deus não tem nepotismo. Porque é o meu filho, porque é o meu povo. Não, eles têm regalia, eles podem fazer. Eu encubro os pecados deles, que eles fizerem, a consequência deles. Não, Deus não tem nepotismo. Mas pastor, isso era no Antigo Testamento. Então olhe em Apocalipse, quando Deus fala com as 7 igrejas. Deus fala com as 7 igrejas, e das 7 igrejas só 2 não pecaram. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, pecou porque abandonou o primeiro amor. Ele fala para toda a igreja: arrepende-te. A outra igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre, e Deus não tinha nada para falar contra eles: vocês são fracos. Outra igreja, a igreja de Pérgamo, tinha imoralidade sexual e comida sacrificada a ídolos, e eles ainda permitiam ainda a doutrina dos nicolaítas. Outra igreja, a igreja de Tiatira, tinha imoralidade sexual no seu meio, comidas consagradas a ídolos, e tinha ainda uma mulher que se chamava profetisa, que Deus chama ali de Jezabel. A igreja de Sardes, Deus fala: você é uma igreja que tem fama de ser viva, mas está morta, suas obras são imperfeitas. A igreja de Filadélfia, que estava sofrendo porque havia uma sinagoga de Satanás ali na cidade, Deus falou: para você eu tenho uma porta aberta. E Ele não fala nada contra. E enquanto que a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, Deus fala assim: você é pobre, você eu vou vomitar da minha boca, porque você é morna, você não sabe se você é do mundo ou se você é minha. Você é pobre, você está cego, você está nu e você é miserável. Assim como Deus tinha um senso de comunidade, meu irmão, no Antigo Testamento,
Continua no Novo Testamento. No entanto, a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. No entanto, que a comunidade, se não se arrependesse, aquela igreja era destruída. Quem não pecou, quem andou conforme o Senhor falou, vai ser salvo. Mas se a igreja continuar naquele andar de pecado, vai sendo destruída. E muitas dessas igrejas, meu irmão, não existem mais. As igrejas ditas em Apocalipse. Por quê? Porque, meu irmão, muitos de nós adoramos aquilo que foi consagrado à destruição. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Ou seja, as coisas que tem no mundo, a ostentação de bens, e aquilo que existe no mundo, meu irmão, minha irmã, se nós adorarmos a isso daí foi consagrado ao quê? À destruição. Assim como o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que nós queremos as coisas do mundo ao mesmo tempo que nós queremos as coisas de Deus. E não dá para fazer as coisas do mundo e fazer as coisas de Deus ao mesmo tempo. Nós vamos ser condenados à destruição, porque nós somos merecedores da destruição, porque nós damos mais tempo ao mundo e às coisas do mundo do que para Deus, para que o Espírito Santo. Nós estamos com uma igreja de Laodiceia, e daí nós não fazemos como Josué. As coisas começam a dar errado, nós não fazemos como Josué. Josué pelo menos foi homem de ir lá e se humilhar, de ir diante de Deus e ficar. A Bíblia diz que ele ficou na arca do Senhor, no lugar mais próximo de Deus. E nós sabemos que hoje nós temos acesso a Deus por Jesus. E Josué ficou ali até a tarde, ele ficou até obter a resposta. Se Deus não tivesse respondido naquele dia, ele ia ficar até receber a resposta. Ele ficou orando o quanto fosse necessário, até receber uma resposta de Deus. E quando ele recebeu a resposta de Deus, ele se arrependeu. Porque como o povo havia pecado. Josué pessoalmente não havia pecado, mas o povo havia pecado. E aí Deus mandou santificar. Porque se nós não nos santificarmos, a nossa aliança com Deus está quebrada, e Ele não pode mais nos salvar. Então Ele fez o que Deus havia mandado, santificou o povo, apresentou todo o povo, e foi apresentando. E a pessoa, presta atenção, a pessoa viu que perdeu a guerra, a pessoa viu que tudo aconteceu, e Acã não foi lá e confessou. E a Bíblia diz: se nós não confessarmos, o que acontece? O que está escrito na palavra de Deus, se nós não confessarmos nosso pecado, lá no Salmo 32, 3 e 4? Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Meu irmão, eu creio que se Acã tivesse confessado antes de Deus revelar, Deus teria perdoado Acã, porque Deus é tardio de se irar-se. Mas ele não confessou, ele viu que morreu 36, ele não foi lá, ó, a culpa foi minha. Ele foi lá e falou: vocês pegaram coisas consagradas do Senhor, e ele não foi lá dizer que foi ele. E aí então Deus teve que revelar para Josué, foi apresentando clã por clã, tribo por tribo, porque eles foram divididos em tribos, em clãs, até que chegassem a Acã. Mas a Bíblia diz que todo pecado oculto, meu irmão, será revelado, pois nada está em oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Assim disse Jesus. Não adianta eu dizer assim: ninguém está vendo. Pegar, que nem a gente pega quando está com ninguém, se esconde a sujeira debaixo do tapete. Quem nunca escondeu a sujeira de casa quando foi varrer embaixo do tapete? Quem nunca escondeu uma coisa que não podia mostrar para os pais, escondeu debaixo da cama, escondeu no fundo do armário? Ou quando eu comprava um chocolate escondido da minha esposa que não podia comer, aí eu falei: não, vou comer tudo que ela não vai ver. Aí ela via no lixo ali, nada que está escondido que não seja revelado. Ela viu: você comeu chocolate sozinho. Até nas pequenas coisas não há de ser revelado. Quando vai fazer aquela faxina, vê aquela sujeira atrás do móvel, embaixo da cama, e aí o pai e a mãe vai lá olhar no quarto do filho e tem aquela revista que não era para estar lá, e fala assim: meu filho, é ou não é? Se nas pequenas coisas. Agora,
Dá para esconder o pecado de Deus. Aqui estava achando, não, escondi por debaixo, porque o fruto do pecado ele escondeu. Mas por que ele caiu em pecado, meu irmão? Porque ele vai começar a dizer, depois de ser revelado, aquilo que ele havia feito. A Bíblia diz, no versículo 20, Acã respondeu, né, porque Josué vai ter revelado de Deus e vai falar, agora me diga a verdade, o que você fez? E ele vai dizer assim, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, e eu os cobi e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Ele cobiçou, ele desejou. E ele deixou que o desejo tomasse conta dele. Porque cobiçar a gente cobiça. Ou você acha que os outros que estavam ali não cobiçaram? Os outros. Olha, eu fui calcular mais ou menos quanto que valia cada um. Aquela capa da Babilônia era uma capa naquela época muito bonita e que tinha fios de ouro. Era uma coisa que nem hoje todo mundo quer se adornar no mundo e quer ficar bem bonito, bem elegante, né? Uma roupa de marca, né? Se adornar com as coisas do mundo. Mas ele também ostentou a riqueza do mundo, a riqueza do agora e a riqueza do amanhã. Porque a prata que ele pegou era o dinheiro usado no dia a dia. Dava cerca de 5 mil reais, se eu fiz a conta certa. De 2,4 kg hoje. E 600 gramas de ouro dava 75 mil reais, 76 mil reais. Uma coisa para o futuro. Ele cobiçou isso. Ele desejou no seu coração. E nós temos que vencer o desejo da carne, meu irmão. Quando a gente se converte, a carne não se converte. Boas novas para vocês. Se você não sabia, fique sabendo. Carne não se converte. Hormônio não se converte. A gente continua sendo filho e filha de Adão. A gente vai continuar tendo o desejo do bem e do mal em nós. Qual que é a diferença agora? É que todos que são guiados pelo Espírito não são mais condenados. Se eu alimentar a carne, o que vai acontecer? O Espírito vai morrer. E não vai ter como eu seguir as coisas de Deus e conseguir vencer a tentação. Porque Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado é porque ele também cobiçou. Mas ele não pecou. Ele se fez pecado, mas não pecou. E assim somos nós. A gente vai ter que falar assim, eu quis, mas pedir perdão para o Senhor, não Senhor, eu não quero isso mais para a minha vida. E ele não fez isso. E aí foi tarde demais. E aí o que aconteceu? Ele, sua família, seus bens, tudo que ele tinha foi apedrejado, até a família. Por quê? Porque o nosso pecado vai gerar, preste atenção, vai gerar resultado nas pessoas que estão mais perto de nós, da nossa família e da nossa comunidade. O seu pecado afeta a igreja, o meu pecado afeta a igreja, afeta a minha família. Porque o resultado do pecado é a morte pessoal, familiar e comunitária. Não tem jeito. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que matar, destruir a raiz do pecado. O que aconteceu? A raiz do pecado era Acã. E aí então eles apedrejaram e queimaram Acã e toda a sua família. E aí a Bíblia diz no versículo 26 que então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Então eles santificaram o povo e Deus pôde voltar para ajudar o povo a destruir Ai. E aí Deus deu até estratégia para Josué destruir o Ai. Porque Deus nos dá a estratégia para vencer o menor e o maior, o mais fácil e o mais difícil. Porque é Ele que guerreia nossas guerras. Mas não dá para ir com Deus com pecado. E por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos Jesus. Nós temos algo que eles não tinham naquela época. Jesus e o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado. Produz em nós uma tristeza segundo Deus, não segundo o mundo de remorso. Não, fiz errado e no dia seguinte está fazendo de novo. Mas que produz fruto digno de arrependimento. Então, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando sobre o quê? Sobre o pecado e o poder do pecado. Ele nos livra de continuar cometendo pecado. A gente não tem mais desculpa para continuar vivendo em pecado, porque Jesus nos dá o poder no nosso homem interior, através do Espírito Santo, para vencer a força do pecado e da cobiça que nós vamos ter. Nós vamos ter o desejo desenfreado
resfriado da carne, sim, ainda, porque nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus venceu naquela cruz, não só para trazer perdão ao nosso pecado, mas para nos fazer mais vencedores do poder do pecado, nos tornarmos a imagem do nosso irmão mais velho, primogênito de muitos irmãos, porque aqueles que ele chamou, ele também o que? Justificou. Aquele que justificou, ele também predestinou a serem o que? A imagem do nosso primogênito, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, porque a esses o Senhor também glorificou. Nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, você foi feito por Deus uma nova criatura, mas é uma nova criatura no Espírito, e condiz a mim e a você, através da nossa alma, tomar decisão: eu vou seguir o mundo, vou seguir minha carne, vou seguir o diabo, ou vou seguir a Deus e as promessas que Ele tem para a minha vida. Cabe a você. Se você não fizer, se eu não fizer, nós vamos ser destruídos, não tem jeito. Não vamos cumprir os propósitos de Deus. Você acha que Deus queria matar a clã e toda a sua família? Você acha que Deus queria? Você acha que eles perdessem aquela batalha? Não, não é culpa de Deus. O que você está fazendo aí prostrado? Santifique-se, se separe daquilo que não é meu, porque no Novo Testamento acontece a mesma coisa. Fala assim: mas pastor, isso foi no Antigo Testamento. Então começa a ler Atos dos Apóstolos e vê Ananias e Safira. Ananias e Safira fazem a mesma coisa. A igreja toda está ofertando, está vendendo suas casas, seus bens, está dando diante dos apóstolos, mas os apóstolos não ficavam prometendo nada, porque todo mundo dava de coração aberto, amém? Ninguém era obrigado a dar nada, não prometiam casa, não prometiam carro, não prometiam nada para eles. Eles foram e começaram a dar. Ananias e Safira venderam uma propriedade que eles tinham também, só que eles guardaram uma parte do dinheiro. Se eles tinham vendido 100 mil, eles foram lá e levaram 50 mil. E falaram: vendemos por 50 mil. Eles não eram obrigados a dar, só que eles mentiram. Primeiro foi Ananias que mentiu. O que aconteceu com Ananias? Morreu na hora, porque ele mentiu contra quem? Contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais volta. E depois Safira, sua mulher, foi lá. Pedro perguntou para ele: foi por esse valor que você vendeu? Foi. Ela caiu morta também, porque é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não dá para brincar com o pecado, gera morte, mas Deus quer nos dar vida, pelo sangue da nova aliança em Jesus Cristo. As boas novas que eu tenho para você, meu irmão, é que a gente não precisa viver desse jeito, e que agora Deus, o próprio Deus, vem até nós e nos mostra o pecado. Não precisa revelar no meio de toda a congregação. Se Ele tiver que revelar, meu irmão, é porque a coisa está feia, é para o seu bem, mas Ele quer trabalhar na minha e na sua vida, e Ele quer nos fazer um povo santo. Essa que foi, isso que estava no coração de John Wesley quando fundou a igreja metodista: espalhar a santidade bíblica de Deus sobre toda a terra. E é isso que nós temos. Começa por mim, começa por você, começa você no altar todo dia do Senhor, orando e buscando a Deus. Você já pegou a lista de pecados que eu dei para várias pessoas aqui? Para que aquela lista, pastor? Para você se examinar, meu irmão, porque o pecado começa lá no fundo, uma pequena coisinha, vai crescendo. Ninguém cai, ninguém adultera do dia para a noite. Acordei hoje e adulterei. Não é assim, começa, vai crescendo a raiz do mal. Então, meu irmão, Deus está nos chamando e quer fazer a obra na minha vida e na sua vida, porque nós temos uma nova aliança com Deus, uma nova aliança eterna, no sangue do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, como nós dissemos, tem poder para vivermos uma aliança com Ele para sempre. Eu quero orar com você, quero que você fique de pé, por favor, e eu quero pedir para você fechar os seus olhos, meu irmão, minha irmã.